Vossa Excelência. Muito boa noite a todos os deputados e deputadas. Estamos todos cuidando da nossa saúde, tentando também cuidar da saúde dos nossos familiares, dos nossos amigos, porque no dia de hoje nós tivemos 407 pessoas que foram a óbito no Brasil, e no estado de São Paulo nós já estamos quase em 1.600 pessoas. Então é um negócio bastante complicado. No Brasil, 3.313 pessoas foram a óbito pela questão do corona. Então, deixar aí o meu respeito, o meu abraço a todos os deputados. Da mesma forma que outros deputados que me antecederam, eu gostaria de dizer da nossa falta de discussão, né? Acho que a gente poderia ter alinhavado um pouco mais esse processo todo, a gente poderia ter discutido um pouco mais esse projeto de resolução, para que ele não chegasse para nós, né, via imprensa. Eu fiquei sabendo pela imprensa de Araraquara. Então, assim, muito complicado, né? Porque nós havíamos pensado que esse assunto seria discutido entre os deputados, e não aconteceu, então foi muito ruim. Queria entrar no mérito rapidamente, tentar não usar todo o meu tempo, e entrar no mérito do projeto propriamente dito, né? Nós estamos partindo de uma redução dos nossos subsídios, dos subsídios dos deputados, com o qual nós concordamos, né? Nós vamos fazer uma economia, como já foi passado pelo deputado Wellington Moura, que eu acho que é significativa e que pode contribuir de alguma forma aí com o combate a esse vírus tão grave que está chegando aí, está dizimando muitas famílias, né? Tem famílias que perderam mais de uma pessoa. Quero dizer que o artigo 1º, então, ele é de consenso. Eu acredito que a grande maioria dos deputados tem consenso em fazer a redução dos nossos subsídios. Com relação ao artigo 2º, também acho que é importante que nós tenhamos uma iniciativa de disponibilizar os recursos do nosso fundo, do fundo que é composto de aluguéis da Assembleia, que é composto de uma série de itens que vem aí sendo, e é um fundo, diga-se de passagem, bastante significativo. Então, quando a gente reserva só um pouquinho para despesas gerais da Assembleia e 70% a gente passa para ajudar no combate à pandemia, eu penso que é bastante interessante e bastante oportuno. A questão da redução da verba de gabinete, dos 30% de verba de gabinete, também não há discordância da bancada do Partido dos Trabalhadores. A gente vai se adequar a essa redução, né? Algumas despesas fixas que a gente tem, como aluguéis, algumas coisas, a gente vai ter que tentar negociar, ver como é que a gente vai tentar reduzir isso para que a gente possa chegar aí na redução necessária e importante. Em relação à questão do artigo 5º, que é a redução da remuneração dos servidores, nós temos total discordância. Já foi dito por meus antecessores, vários deputados usaram o termo doação, né? Doação é um ato de vontade, de desprendimento de quem doa, né? Então, nós não temos o direito de interferir na vontade alheia, né? E tem mais, não obstante Vossa Excelência e outros deputados tenham dito que entendem que essa situação de irredutibilidade de vencimentos seja algo plausível, algo aceitável pelos tribunais superiores, eu dei uma vasculhada em jurisprudências do STJ, de tribunais de justiça de outros estados,
inclusive teve uma decisão recente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal, a decisão no sentido de que não só os cargos de servidores concursados, mas também de servidores comissionados é irredutível. A irredutibilidade é uma exigência constitucional. A gente não pode reduzir salários de servidores. E eu tenho uma preocupação muito grande, que hoje eu relatei na nossa bancada, quando fizemos a nossa reunião virtual, que é da gente criar um passivo trabalhista, porque eu não tenho dúvida nenhuma que o sindicato vai ajuizar uma reclamação trabalhista, uma ação na justiça, e vai questionar essa irredutibilidade, o que será, o que se constituirá no futuro em um problema sério, porque existe, como eu já disse e repito, decisões do STJ, decisões do Supremo, dizendo que não há possibilidade de redução de salários nem dos cargos comissionados. Então, penso que a gente precisa tomar muito cuidado, os deputados, porque senão nós podemos, inclusive, inviabilizar outras mesas que venham a suceder Vossa Excelência. Com relação ao artigo... Então, somos totalmente contra o artigo 5º, a nossa bancada está apresentando uma emenda que nós gostaríamos que os deputados, e eu percebi que são muitos os deputados que não concordam com o artigo 5º, com o artigo 6º e com o artigo 7º, que a gente possa, então, aprovar a emenda que exclui do texto esses 3 artigos. Com relação ao vale-refeição, também é um absurdo, né? No momento em que as pessoas mais precisam do alimento, a gente vai tirar aquilo que vai permitir com que as famílias tenham aí o seu vale-refeição para poder... Muitas das famílias, dos nossos servidores, eles compram no mercado, né, o arroz, o feijão, e eles utilizam o vale-refeição. Então, eu não acho justo, não acho correto. E também com relação à questão da discussão das licenças-prêmio. No restante, eu penso que há uma necessidade de que a gente tenha mais mecanismos, mais instrumentos para fiscalizar, que tenha mais transparência no processo, para a gente saber, de fato, se essa economia ela redundou em benefício para aqueles que mais precisam. Gostaria também de fazer um apelo à Vossa Excelência, ao deputado Vinícius Camarinha, que é quem está organizando aí, ele não está aqui, pelo menos eu não estou conseguindo visualizá-lo. Nós apresentamos, vários deputados, inclusive essa deputada, vários projetos de lei para esse momento de dificuldade. Um dos projetos de lei que a gente apresentou é um projeto de lei que cria uma linha, que autoriza a criação, na verdade, de uma linha de crédito emergencial para pequenos produtores, para pescadores, para indígenas, para quilombolas. Porque se nós não tivermos produção de alimentos, se nós não olharmos para isso, e a gente não tem visto iniciativa nesse sentido, nós vamos ter, sim, a falta de alimentos, porque eles não serão produzidos, porque nessa situação de crise, de pandemia, as pessoas muitas vezes não têm sequer recurso para a distribuição daquilo que foi produzido na roça. Então, nós precisamos, eu conclamo ao deputado Camarinha, conclamo aí ao presidente da Assembleia, conclamo a todos nós que a gente possa fazer com que os nossos projetos sejam cuidados, porque se passar a pandemia não tem sentido, os nossos projetos não foram executados, nós não conseguimos fazer um projeto, que foi dito que nós faríamos um projeto, um grande projeto, com todas as iniciativas de todos os deputados, mas esse projeto não chega para a gente, e a gente não sabe se as nossas propostas estão contempladas. Então, eu gostaria de pedir que a gente pudesse rapidamente, o mais rápido que for possível, discutir as propostas para o período emergencial da pandemia dos projetos dos deputados. E, por fim, para eu tentar não utilizar todo o meu tempo, nós estamos com um problema muito sério, que é
os contratos com o governo do estado para o transporte escolar. Nós estamos com quase 30 mil quase 30 mil funcionários daqueles que fazem o transporte escolar sem receber os seus respectivos salários, porque, de forma unilateral, esses contratos foram suspensos e não houve o pagamento por parte do governo do estado, o que tem feito com que muita gente, nesse período de pandemia, tenha essa dificuldade pela falta de recebimento do seu salário. Nós tentamos iniciar uma negociação com o secretário de Educação, que foi, inclusive, muito solícito, eu quero, inclusive, agradecer ao secretário Rocieli, mas ainda não conseguimos resolver essa situação. Havia uma disponibilidade da Secretaria de Educação de tentar resolver essa situação utilizando o transporte para entrega da merenda na casa das crianças, mas também isso ficou, talvez por conta de tantas atribuições que, neste momento de pandemia, as secretarias estão tendo, a gente acabou não conseguindo terminar a negociação, e essa situação está causando para esses 30 mil, aproximadamente 30 mil pessoas, e se multiplicarmos pelo número de pessoas da família, nós teremos aí muita gente envolvida nessa situação de dificuldade. Então, eu quero conclamar aí a Vossa Excelência, aos deputados, que a gente possa pedir para que o governo tenha um olhar diferenciado para essa situação daqueles que são os condutores do transporte escolar, das empresas que estão nessa situação, porque não tinham muita gente, muita empresa, pequena empresa, média empresa, grande empresa até, posso dizer, não tinha condições de honrar as folhas de pagamento se não recebessem aquilo que era de direito dos contratos oriundos do vencimento das licitações com o governo do estado de São Paulo. Então, por hora, eu acredito que seja isso que eu tenho a dizer, oportunamente dizer da nossa preocupação com o tamanho que essa pandemia tem se mostrado aí ao povo brasileiro, né? Nós estamos crescendo de forma galopante, a quantidade de pessoas que estão se contaminando é uma coisa muito grande, a gente está muito preocupado porque, não obstante toda essa situação seja muito triste, nós estamos sem comando, né? A Organização Mundial de Saúde preconiza uma forma de condução da pandemia. O Ministério da Saúde, agora com a troca do ministro, não se coloca da forma como a população brasileira precisa que se coloque. Estamos, parece que, desgovernado. Um barco sem que a gente tenha um timoneiro, sem que a gente tenha a condução desse processo. A situação é muito grave e a gente quer pedir aí para que as autoridades sanitárias, para que tenham o cuidado em relação às orientações da Organização Mundial de Saúde, e que o Brasil possa fazer com que as pessoas compreendam que, neste momento, como esse vírus é extremamente letal e como nós não temos remédio, não há remédio para essa doença, as pessoas que se contaminaram, contaminarão outras, porque não tem como a gente segurar essa situação. Então, que nós possamos fazer com que as pessoas fiquem em isolamento, porque é a única forma que a gente tem de não passar a doença para outras pessoas. E a gente está vendo que não temos leitos suficientes, não temos respiradores suficientes, não temos testes suficientes, não nos preparamos para isso, não temos profissionais suficientes. Mesmo que a gente tivesse a quantidade grande de testes que seriam necessários, se nós conseguíssemos comprá-los, a gente não teria profissionais capacitados para ler esses testes. Então, a situação é muito grave, é mesmo que um barco à deriva no meio do mar, com a tempestade batendo de todos os lados e a gente não sabe para onde a gente olha. Então, a Organização Mundial de Saúde é quem vai orientar o povo brasileiro e o povo do mundo todo nessa pandemia. Muito obrigada, senhor presidente, que a gente possa não mexer no salário dos nossos servidores. Nós somos absolutamente contra essa redução, essa doação compulsória do salário do servidor. Muito obrigada.